Após 2 anos sem ganhar um campeonato, eu fui campeão do Calcaia Open, pessoal. Então, essa é uma história de superação. Um pouco da minha história de superação, ok? O último campeonato que eu ganhei, antes desse, certo? Foi Champions League, que é um campeonato de lutas casadas, em 2024, certo? E após 2 anos eu consegui ganhar uma medalha de ouro, se for da vontade de Deus, né? Que sirva de lição para vocês também. Em 2024, após eu ganhar o Champions League, estava passando por um luto, certo? Muito grande. E estava sofrendo bastante, sofria de ansiedade, tudo. E após isso, no mesmo ano de 2024, fui lutar o Fortaleza Open e me lesionei muito sério, certo? Eu já tinha lesionado meu joelho outras vezes, em algumas chaves de pé, queda de moto, tudo, mas essa lesão, que eu vou deixar aí no vídeo, ok? Foi que acabou com o meu joelho, precisei fazer a cirurgia de LCA menisco. Só que na época não procurei médico nenhum, não procurei nada, não procurei ter cuidado nenhum. Apenas voltei a treinar e foi isso, né? Só que sempre quando eu treinava um pouco mais pesado, sempre que eu treinava mais sério, eu sentia muito meu joelho inchava e tudo. E nesse ano de 2024 não consegui lutar, certo? Eu fiquei em um nível de crise de ansiedade, tudo, que você não tem ideia, você não tem noção, certo? Do que eu passei aqui dentro da minha mente, dentro da minha cabeça, eu passei por muitas coisas e tudo, e só Deus e minha família sabem tudo isso. E no ano seguinte, certo, de 2025, eu lutei um campeonato chamado Bad Boy Classic, que é perto aqui da minha cidade que eu moro, lá na cidade de Mossoró RN. E foi lá que nessa luta, eu estava perdendo a luta, eu fui entrar de queda no meu adversário e acabei lesionando mais uma vez o meu joelho. E daí a gente já decidiu que a gente ia procurar um médico, a gente ia procurar ajuda, porque isso não é normal, isso não é um joelho saudável, né? Daí a gente procurou um médico, muitos diziam que não era nada demais, muitos diziam que era coisa pouca e tudo. Só que daí a gente foi procurando outros e outros médicos até chegar no Dr. Valmar Martins. Eu vou deixar a foto com ele aí neste vídeo também. E ele me ajudou, custou, fez os testes lá de gaveta, disse que realmente meu joelho estava lesionado e tudo, fiz uma ressonância e o meu menisco medial, certo? O lateral estava só fraturado e o LCA e o menisco medial totalmente rompidos, certo? E precisei passar por uma cirurgia e foi muito difícil, né? Só que em tudo isso eu tive meu encontro com Deus. Já tinha meu encontro com Deus, já era batizado, tudo, já criei no nome de Deus, mas um propósito maior foi feito. Foi nessa época que eu fiz a cirurgia de joelho, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a me aprofundar nas escrituras, saborear a palavra de Deus, né? E fui mudando, né, de dentro para fora. E foi uma mudança muito grande, uma mudança que eu precisava passar. Foi aí que eu vi realmente que eu precisava passar por essa mudança e eu não via, certo? Eu era uma pessoa totalmente orgulhosa, não sabia perder. Eu era uma pessoa de ego muito alto e tudo, e não queria ouvir conselhos de ninguém. E muitas vezes até desobediente a Deus, né? Eu senti no meu coração algumas coisas que eu era ou não era para fazer, mas mesmo assim eu acabava fazendo, certo? Então eu precisei desse amadurecimento, mas Deus mostrou o seu poder na minha vida, né? Quando eu estava lendo a Bíblia, eu passei por uma recuperação, que era passei de 8 a 10 meses de recuperação, e em um ano eu voltaria a competir. Só que em 5 meses eu acabei melhorando já e já voltei aos treinos com 5 meses. Estou com 8 meses eu voltei a competir, certo? Que foi em 2026, certo? Foi esse ano. Voltei esse ano, no mês de fevereiro, no mesmo evento, no mesmo campeonato, Bad Boy Classic. Na categoria, certo, eu tirei em primeiro, só que foi WO, ok? E daí começou uma história muito interessante em 2026, que eu não sei o que era isso, que eu sempre estava perdendo nas semifinais, certo? E daí eu fui me estrear no Nogi, perdi na semifinal, ganhei minha primeira luta, machuquei o meu joelho da cirurgia, certo? Mas não foi o joelho em si, foi mais a coxa ali e tal, mas eu sentia dor no joelho e tudo. Mas daí eu perdi na semifinal, certo? E daí, pouco tempo depois, eu fui para o Norte-Nordeste, em Mossoró também. Perdi de novo, adivinha? Na semifinal. E daí eu fui indo e fui para um evento que é aqui perto da minha
cidade que se chama Brasil Cup, o nome desse evento, e perdi na semifinal do kimono e do sem kimono, né? E tempo depois, certo? Uma semana depois, na verdade, eu tenho outro evento, que foi o Baraúna Open, e adivinha, perdi mais uma vez na semifinal, certo? Tudo isso de faixa roxa, certo? E depois desse evento, né, eu queria ficar na faixa roxa e tudo, só que o meu pai falou que eu era para ir para faixa marrom, eu iria para faixa marrom, e o meu professor, Rodrigo Manso, da BDT Mossoró RN, e o meu irmão, certo, o Jonathan Geraldo, decidiu que eu era para ir para faixa marrom, que eu tinha nível, e eu fiquei, como assim eu tenho nível? Eu não ganhei nenhum evento de faixa roxa, eu não ganhei nenhuma medalha de ouro, no CS de WO, e eu ganhei apenas 2 lutas e o resto foi só derrota, né? Na faixa azul eu tive uma ótima campanha, né? Quem me acompanhou na época, mas na faixa roxa eu tive péssimas campanhas, eu não ganhei nenhum campeonato de faixa roxa e peguei a faixa marrom. Meu sem sentido para mim na época, mas até os meus amigos me apoiaram, certo, e tudo. Daí voltei a treinar normal, certo, para faixa marrom, me aprimorando, né? Agora pode chave de joelho e tudo. E fiquei com vontade de lutar os eventos marrom, mas eu sempre buscando a Deus, foi isso que mudou muito em mim, foi buscar a Deus acima de todas as coisas, todos os meus planos, todos os campeonatos que eu vou lutar, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu pergunto primeiro a Deus, Deus, é da tua vontade? Eu tenho que ir para esse evento, o que é que eu tenho que fazer, por onde eu vou, por onde eu começo, e sempre buscando a Deus. E isso é o meu diferencial, né? Eu acredito que isso é o diferencial da minha vida, que as coisas estão dando certo. Claro, tribulação sempre vamos passar. Tem sido momentos muito bons, né? Ano passado eu consegui terminar o Novo Testamento e estou lendo o Velho Testamento também. E estou também me aprofundando em alguns livros e tudo. E um dos versículos mais bonitos que eu sempre cito no meu Instagram e também aqui no YouTube, né, lá nos shorts também, eu sempre cito Mateus 6,33, né, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, né? E isso resumiu essa minha trajetória, né, que eu estou falando para vocês. E o que acontece? O Caucaia Open apareceu, muitas coisas apareceram no caminho também, que eu fiquei muito triste mesmo, não queria lutar esse evento. Quando eu decidi lutar este evento aqui, que eu ia começar o meu camp, daí aconteceu um acidente, né, no treino, que foi realmente um acidente, né, que minha namorada quebrou o braço e tudo, e que alguns companheiros de treinos da gente, né, estavam bolando, e ela estava bolando com um amigo meu, uma criança, né, e daí esses 2 adultos que estavam bolando perto deles acabaram caindo por cima deles e a perna do companheiro bateu no braço dela. Foi realmente um acidente, coisas que acontecem em casa, coisas que acontecem em qualquer lugar, né, mas aconteceu isso. E por incrível que pareça, minha namorada foi a que mais me apoiou para me lutar esse campeonato. Ela falou para mim continuar o camp, ela falou para mim continuar treinando e eu orar a Deus e sentir no meu coração que era para mim ir para esse evento, né? E eu pensando, agora eu não tô com a meta legal e tudo, e minha família precisa de ajuda e tudo, e como é que vai ser, mas Deus colocar no meu coração, aí continua treinando, continua se preparando, que eu fui feliz nesse evento tudo, e eu senti isso no meu coração. Daí eu continuei meu camp e tudo, né? E quando saiu o chaveamento, 2 lutas, né? Ou seja, a primeira luta, semifinal, né? Só que Deus tinha mudado minha mente, eu lendo a Bíblia ali, vários versículos e tudo, postei até alguns deles aí no meu Instagram, certo? Que vou deixar o link aqui no meu Instagram para vocês dar uma olhada lá no post lá que eu postei, e vou deixar os versículos também aqui na tela também, então para vocês lerem, certo? E alguns desses versículos estão lá no livro de Josué, no livro de Juízes também, né, que Deus falava, né, lá no livro de Josué, que o homem seguiria 1000 homens, porque a nossa força, a nossa vitória vem do Senhor Jesus, né, vem de Deus, nossa força vem de Deus, nossa vitória vem de Deus, tudo vem de Deus, né, e se é da vontade de Deus, Ele vai colocar a vitória nas nossas mãos, né, assim como era nas guerras, de antigamente, né, no tempo da Bíblia. Se você for ler o livro de Deuteronômio, de Juízes, de Josué, no livro de Samuel, Deus sempre fala essa frase, né, que Ele vai colocar os inimigos nas suas mãos e tudo. E eu sempre falo muito isso, que os nossos inimigos hoje em dia
não é nossos adversários que enfrentamos nos campeonatos, e sim nossa mente, o nosso orgulho, a inveja, a preguiça, indisciplina, a desobediência. Esses são os nossos maiores adversários, e a gente tem que ser o melhor no nosso mundo. Quando eu falo ser o melhor do mundo, no nosso mundo, eu falo muito isso nos nossos alunos, né? Que a gente tem que ser o melhor do mundo no nosso mundo. Né? E qual é o nosso mundo? É aqui dentro. É aqui dentro, na sua mente, no seu coração. Você luta todos os dias contra a preguiça, você luta todos os dias contra o seu orgulho, contra a sua vontade, você luta todos os dias contra o medo, você luta todo dia contra a depressão, você luta todo dia contra suas dificuldades e tribulação que a vida lhe traz. Mas quando você é o melhor do seu mundo, você se torna um ser humano totalmente diferente do que era antes. E Deus te renova, Deus renova sua alma. E depois de 2 anos, né, sem ganhar um campeonato, e de uma maneira que, se a gente for analisar, seria impossível ganhar esse campeonato, porque de roxa eu não ganhei nada, né? Mas também eu nunca fiz um camp assim, né? E foi a primeira vez que eu fiz, e eu gostei dessa forma de treinar e tudo. Treinei com os mais graduados ali, né? Os amigos da Renzo Grace me ajudaram muito também, né? Bem dizer, eles são minha equipe também, a galera lá da Renzo Grace, porque eles me ajudaram muito, de uma forma que muitas pessoas não me ajudaram, né? E tudo. E a BD Team também me ajudou muito, que é minha equipe. E os meus pais, a minha namorada, né? Meu irmão, a gente tem sempre um relacionamento muito bom, assim, eu com minha família e tudo. Minha namorada é uma pessoa que ela me apoia sempre. Quando eu digo a ela que eu vou fazer dieta para um campeonato, ela mesma vai lá e também faz dieta junto comigo, treina junto comigo, me apoia. A minha família também me apoia e tudo, faz com que eu não me preocupe com nada. E olha o que aconteceu, né? Tudo isso passou e tudo, e eu fui campeão, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, tudo. Isso é uma história de superação, né? Espero que vocês aprendam um pouco da minha história. Sei que o vídeo é muito longo, mas se vocês puderem assistir até o final, ficarei muito grato, certo? E é isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui, certo? E espero que essa minha história e essas lições ajudem vocês, ok? Amém e os.